Os diabos da Tasmânia australianos. Têm a reputação mais infame entre os marsupiais do país. Pugilistas de dimensões reduzidas. E carnívoros devotos. Estes vigorosos necrófagos também têm um outro lado. Eles são pais dedicados, cuidadosos e pacientes. Eles também são defensores heróicos dos filhotes que criam em suas bolsas. Criando seus bebês nas pradarias e bosques da Tasmânia, uma ilha que é um estado da Austrália. É apenas uma parte deste colossal antigo continente. Lar de alguns dos mais fascinantes e incomuns animais do planeta. Essa é a vida secreta do diabo da Tasmânia. Jovens diabos. A Tasmânia tem mais de 68 mil quilômetros quadrados de um glorioso habitat. Com uma população humana reduzida, grande parte da ilha ainda permanece uma bela e tranquila natureza. Mas há um animal da Tasmânia que perturba a paz. Uma das espécies mais briguentas da ilha. O diabo da Tasmânia. A tarde cai no final de março, a época de acasalamento para os quase sempre solitários diabos. E esse macho de 2 anos está deixando sua toca para procurar pelas fêmeas, ou pelo menos um pouco de comida. Apesar de os diabos se deslocarem durante o dia, no entardecer é quando eles estão mais ativos. Sua visão é adaptada para funcionar melhor durante a noite, quando eles buscam por presas vivas e vasculham por carniça. Mas hoje ele não está apenas vasculhando, mas também em uma missão de busca por uma companheira. A época de acasalamento para os diabos geralmente dura apenas algumas semanas. Então, eles têm que garantir que estão aproveitando ao máximo. Esta fêmea tem 2 anos de idade e é a sua primeira temporada de acasalamento. Os diabos geralmente se tornam maduros sexualmente com esta idade, apesar de as fêmeas estarem preparadas um pouco mais novas de vez em quando. Ela tem uma porção especial de gordura armazenada no topo de seu pescoço, especialmente para a temporada de acasalamento, porque, talvez de forma pouco surpreendente para um animal tão rude, o acasalamento do diabo tem a sua porção de conflito.
Só porque um macho decidiu por esta donzela, não significa que a história acabou. Primeiro, os machos duelam por uma fêmea. E como a maioria das brigas dos diabos, vale de tudo. Os diabos da Tasmânia são uma das criaturas mais briguentas do reino animal. Eles têm uma vasta gama de métodos de comunicação, tanto vocais quanto não vocais, desde variadas posições de cabeça e bocejos conciliatórios, até os arrepiantes guinchados das confusões generalizadas. O lema dos diabos parece ser: na dúvida, vamos para a briga. Desentendimentos podem eclodir em violência por causa de uma pequena raspa de comida. Ou simplesmente para ter o direito de passar. Esses animais têm uma das mandíbulas mais fortes do mundo, e a traseira de grande parte dos diabos fica num estado perpétuo de laceração. Ambos os sexos se satisfazem ao entrar em confusões, mas muitas das brigas ocorrem entre os machos. Os diabos machos passam o ano inteiro decidindo entre eles quem é o mais dominante da região. Eles fazem isso ao brigar por absolutamente tudo que passa em seu caminho e por qualquer razão. E é na temporada de acasalamento que os benefícios de ser o manda-chuva ficam aparentes. Na temporada de acasalamento, normalmente é o macho dominante que vence a batalha. Isso o torna mais atraente para a fêmea, mas ainda não é uma certeza absoluta que ele ficará com a garota. Depois de vencer a competição, ele ainda tem que provar o seu valor para a fêmea lutando contra ela. Se ela não ficar impressionada, ela vai rejeitá-lo com uma mordida na face. Muitas das lesões faciais vistas nos machos nesta época do ano vieram de fêmeas rechaçando seus galanteios. Se ela aceita sua proposta, no entanto, ela deixa que ele continue com sua forma um tanto bruta de cortejar. O acasalamento ocorre em sua toca, e ele a arrasta até lá pelo excesso de gordura em seu pescoço. Uma vez que ele assegurou sua fêmea, o acasalamento é praticamente contínuo por até 5 dias seguidos. Durante todo esse período, ele a mantém em sua toca, protegendo-a de outros machos. Quando ela precisa sair para comer e beber, ele a acompanha.
Eventualmente, a associação dos dois terminará. O macho, então, acasalará com outras fêmeas. A fêmea pode ovular por 3 vezes durante semanas, e ela também continuará acasalando com outros parceiros. Isso geralmente leva as fêmeas a darem à luz a filhotes de pais diferentes, otimizando a diversidade genética. A fêmea grávida se muda para sua toca especial de maternidade. Os diabos adultos geralmente se mudam entre diversas tocas que eles chamam de lar. Os lugares favoritos para as tocas são dentro de troncos ocos, fendas em rochas ou até mesmo tocas de wombates abandonadas. Wombates também são marsupiais, apesar de eles serem vegetarianos. Eles normalmente optam por fazer tocas na base das árvores. Como são consideravelmente maiores do que os diabos, suas antigas casas podem ser tocas maternais bem espaçosas. Seja qual for o tipo de toca que a futura mãe escolha, sua localização é cuidadosamente selecionada para oferecer proteção contra predadores. A fêmea tem um curto período de gravidez típico dos marsupiais de aproximadamente 18 dias. Os filhotes geralmente nascem no meio de abril, outono na Austrália. Ela dá luz a 20 ou mais pequenos filhotes, que não passam do tamanho de um pedaço de ervilha e que tentam abrir caminho até a bolsa de sua mãe. Os bebês diabos se agarram a um mamilo, que incha dentro de suas bocas, prendendo-os firmemente à sua mãe. A mãe tem apenas 4 mamilos em sua bolsa. É uma corrida de vida ou morte. Os primeiros filhotes a chegar sobrevivem e o resto perece. Isso garante que apenas os mais aptos dentre os filhotes sigam em frente para formar a geração seguinte de diabos. Uma vez que os sobreviventes chegam à bolsa, eles permanecem lá pelos próximos 4 meses. Durante esse tempo, eles nunca largam os seus mamilos. Mesmo quando eles emergem da bolsa, eles continuam a mamar até completar 6 meses de vida. Esse período relativamente longo de lactação e amamentação é uma característica típica de marsupiais como os diabos. Junto com sua bolsa, é uma das coisas que os diferencia dos mamíferos placentários, como os dingos. Mamíferos são uma grande e incrivelmente diversa família que se adaptou para viver em vários ambientes diferentes. Marsupiais, humanos, cães selvagens, morcegos, todos fazem parte do clã mamífero. Marsupiais, como os diabos, têm períodos de gestação extremamente curtos, dando à luz a crias mal formadas que acabam por se desenvolver completamente dentro da bolsa. Seu esforço reprodutivo é depositado na lactação e amamentação, ao invés da longa gestação de seus primos placentários. A maioria dos membros da família dos mamíferos, quase 94% da atualidade, são placentários. Isso significa que as fêmeas têm uma placenta acoplada à parede do útero, que troca nutrientes e detritos entre o sangue da mãe e do feto.
A estratégia reprodutiva dos mamíferos placentários é de manter o feto em gestação dentro da genitora o máximo de tempo possível. Os dois sistemas têm prós e contras. Os filhotes carregados em uma estrutura placentária por períodos tão longos agem como drenos de energia para a mãe, na medida em que ele nutre o feto internamente. Isso limita sua mobilidade e pode significar a incapacidade de fugir de um predador. E existem riscos para a mãe associados ao fato de darem à luz a filhotes tão grandes e bem desenvolvidos. Como marsupiais, os diabos evitam esses riscos ao darem à luz a filhotes minúsculos, e seus curtos períodos de gestação demandam menos caloria e menos energia para o sustento da cria. Mas uma vez que os filhotes nascem, eles têm um período de amamentação mais longo. Diabos amamentam seus filhotes durante aproximadamente 6 meses, e é custoso produzir o leite do ponto de vista energético. É uma troca. Marsupiais também têm formas menos diversificadas, enquanto mamíferos placentários podem tomar praticamente qualquer forma, com nadadeiras, asas, cascos. Marsupiais têm mais restrições. Filhotes marsupiais, como os diabos, precisam escalar ativamente desde o canal de nascimento até a bolsa. Então, patas dianteiras que sejam suficientemente desenvolvidas para se agarrar ao pelo são essenciais. Isso limitou suas possibilidades evolutivas. Como os diabos, muitos dos marsupiais dão à luz a uma quantidade de filhotes muitas vezes superior àquela que poderiam amamentar. Aqueles que não conseguem resistir geralmente são devorados pela mãe, para que nada seja desperdiçado. Localmente conhecido como diabinhos, os bebês diabos, ou joeys, agora têm 5 meses de vida. A curva de crescimento do diabo é fenomenal. No nascimento, eles têm quase o tamanho e peso de uma lentilha. Na fase adulta, com 2 anos de idade, um macho cresce para até 11 quilos. Isso é quase 15 mil vezes mais pesado. Para comparação, um gato comum aumenta seu peso apenas em 20 vezes do nascimento à plena maturidade. Aos 5 meses de vida, os diabinhos estão apenas começando a ser desmamados do leite materno. Eles estão comendo pequenas porções de carne agora, mas eles vão tomar o leite materno por mais 1 mês aproximadamente. O processo de desmame acontece de dezembro até fevereiro, época do verão australiano, quando há bastante alimento disponível. A toca deste diabo fica embaixo de um tronco caído. Com o anoitecer, os diabos ficam mais ativos e é um bom momento para os filhotes sentirem o clima noturno. Eles fazem traquinagens entre si e com sua mãe. Simulam perseguições. E brincam de lutinha. Um bom treino para a vida futura quando precisarão do máximo de experiência com tombos e adversidades que puderem ter. Mas, por mais que brinquem livremente, eles se mantêm perto da segurança da toca.
Esta mãe começou com 4 filhotes, um para cada um de seus mamilos. Mas apenas 2 chegaram até aqui. Para proteger os sobreviventes, como todas as mães diabo, ela está carregando seus filhotes em suas costas por todos os lados. Diabos são feras combativas e conflituosas. Mas quando eles têm filhotes, toda a sua ferocidade usual é canalizada para a proteção dos seus preciosos bebês. E transportá-los deste jeito é a melhor chance que ela tem de protegê-los. Eles se encaixam nela. Eles usam suas garras não retráteis para conseguir uma boa pegada em seu pelo. Os filhotes podem parecer bem formados, mas se a mãe acidentalmente deixa um para trás, ele não será capaz de cuidar de si mesmo. Ele seria um lanche fácil para um dos outros marsupiais carnívoros da Tasmânia, um gato-tigre adulto. Esses gatos-tigre são parentes dos diabos, e existem 2 tipos na Tasmânia. Um é o gato-tigre, que é o maior dos quals. Ainda assim, ele tem menos da metade do peso de um diabo. A despeito disso, ele é também um excelente predador, com longos e afiados caninos. Ele é perfeitamente adaptado para a vida de um carnívoro. Um adulto pode capturar um filhote de diabo facilmente. A águia audaz é um outro potencial predador. Então, as mamães diabo têm que ser vigilantes e protetoras. Além de aves de rapina e quals famintos, a Tasmânia tem cobras venenosas. Uma cobra se desloca sorrateiramente até a toca maternal. A mãe dos filhotes está tomando sol perto dali. Algumas cobras australianas têm venenos extremamente perigosos. Elas injetam neurotoxinas que afetam o sistema nervoso central, levando o sistema respiratório à falência. Se a cobra chegar até a toca, ela poderia facilmente matar todos os filhotes de diabo. Mas as cobras são cuidadosas com sua seleção de presas. Elas não querem arriscar ter uma lesão que possa prejudicar sua capacidade de se alimentar. A cobra não quer se meter com um diabo totalmente crescido. A mãe diabo friamente confronta a serpente.
Ela é muito mais do que a cobra pode aguentar. Então, ela rapidamente muda de direção. Um mês se passou. Os filhotes têm 6 meses de vida e não estão mais mamando com tanta frequência. Eles estão encontrando sua própria comida, que nesta fase é formado em grande parte por invertebrados e pequenos lagartos. Eles ainda moram dentro da toca com sua mãe. Mas agora eles são mais independentes. Então a mamãe consegue deixá-los por curtos períodos. Ela foi dar uma volta. Os jovens diabos estão explorando seu entorno. É uma oportunidade vital para aprender sobre o mundo que o cerca. Diabos podem comer quase tudo. Qualquer coisa que possam encontrar é uma candidata para o almoço. Eles cavam em busca de insetos. Experimentam comer musgo. Eles até dão uma chance para a urtiga. Eles ainda estão aprendendo sobre o que podem e o que não podem comer. Os diabos jovens não têm a dentição desenvolvida dos adultos. O mais perceptível é que lhes faltam os longos caninos que eventualmente se projetarão por baixo de seu lábio superior. Quando crescerem, suas cabeças ficarão maiores e muito mais musculosas para suportar as fortes mandíbulas. Proporcionalmente, o diabo é o animal que tem a mordida mais forte, e os caninos dos filhotes terão de ser longos para perfurar e prender suas presas. Além dos estranhos invertebrados, eles ainda não estão caçando grandes presas vivas ou dividindo a refeição de carniça. Então, eles ainda não têm a necessidade dos pronunciados caninos dos adultos. No primeiro sinal de perigo, eles correm de volta para a toca. Mas os diabinhos são naturalmente agitados, e logo eles se arriscam de novo ao ar livre. Como muitos jovens, eles adoram lutar. Diabos adultos mantêm uma constante exposição de rosnados,
murmúrios e gritos de deixar os cabelos em pé. Mas estes rapazes, assim como todos os jovens diabos, são praticamente silenciosos, mesmo durante uma pequena briga. Se isso é uma estratégia evolutiva para que os mantenham seguros quando são jovens e vulneráveis, não sabemos. Nesta idade, eles são ótimos escaladores. O pouco peso e suas pequenas e afiadas garras os ajudam a correr para cima e para baixo. Eles conseguem até trocar de direção no meio de um tronco. Por enquanto, a vida de um diabinho é feita de experimentação e de testar os próprios limites. À medida em que ficam maiores e mais fortes, mamãe os deixa por períodos mais longos. Eles ainda têm aproximadamente 4 meses em companhia da mãe, mas agora eles estão confiantes o suficiente para explorar por si mesmos. É um bom treino para a vida adulta, quando passarão a maior parte do tempo em solidão. Mas, por enquanto, com 7 meses de vida, os irmãos ainda gostam de estar juntos. Depois do desmame, a mãe tem apenas um curto período de tempo, apenas algumas semanas antes de entrar em um novo ciclo de acasalamento. As diabos fêmeas se tornam maduras sexualmente por volta dos 2 anos. Desse momento até sua morte, dali a 3 ou 4 anos, elas passam a maior parte do tempo de suas vidas grávidas ou amamentando os filhotes. À medida que os irmãos crescem, sua dieta muda. Eles trocam de invertebrados para pequenos mamíferos e espécies arbóreas como o gambá. Mas o tempo para capturar uma dessas espécies que vivem em árvores é limitado. Os irmãos têm 18 meses de vida. Seus corpos mudaram e estão mais pesados. Eles não são mais tão ágeis quanto os jovens diabinhos. Eles localizam um ninho de pássaros nesta árvore. Nesta época do ano, há uma grande chance de que haja alguns ovos dentro, uma das comidas favoritas e uma fonte de proteína fácil para este especialista em vasculhar. Eles dois querem tentar chegar ao ninho. Mas querer não é poder. Apesar de os irmãos terem brincado quando eram bebês, agora estão numa competição entre si por comida. Por volta de 60% dos diabos jovens não sobrevive até a fase adulta, então chegar primeiro a este ninho é um assunto sério. O macho faz a primeira tentativa. Ele se lança a tentar encontrar a melhor forma.
Suas longas e afiadas garras deveriam ser ideais para esta tarefa. Mas seu nível de habilidade simplesmente não é o bastante. Com 18 meses, ele chegou na idade em que os diabos estão começando a ficar muito grandes e pesados para escalar. Em 6 meses, ele não será capaz de escalar mais nada. A fêmea tenta em seguida. Mas ela também não está com sorte. Eles chegam a um impasse, e no território do diabo só existe uma coisa a fazer quando se está frustrado. Descontar um no outro. Além de começar a perder sua habilidade para escaladas, algo mais aconteceu com os jovens diabos. Eles agora conseguem gritar intensamente, especialmente durante uma briga. Superado o vexame, é hora de tentar chegar ao ninho novamente. O macho tenta mais uma vez. Ele tateia em busca de um lugar para agarrar, mas a árvore está vencendo. Mas nem tudo está perdido. Ele usa sua criatividade de diabo para alargar sua busca. Ele descobre uma rota alternativa para o ninho. E chega lá antes. Enquanto ele aproveita a carga, sua irmã segue sua trilha. E ela não está contente. Após se livrar dele, ela checa para ver se há sobras. Mas tudo já se foi. Outro jovem chega para conferir também. Apenas por desencargo de consciência. Então, apenas para mostrar que ela não está contente, ela inicia uma briga massiva com o diabo mais próximo. E então não resta dúvida para ele de que ela estava descontente. Diabos adultos são eficientes caçadores de animais vivos. Mas diabos de todas as idades dão preferência aos restos de animais. Na mata australiana, esses são achados razoavelmente comuns
e os diabos fazem pleno uso deles. Seu comportamento no local de alimentação é incomum para um animal normalmente solitário. Eles são capazes de compartilhar a comida. Jovens diabos devem aprender a etiqueta de como comer em grupo. Enquanto o contato regular entre eles é invariavelmente violento, quando, sobre uma carcaça, eles adotam posturas ritualizadas para evitar que se machuquem. Apesar de rosnarem e explodirem uns com os outros, raramente se vê uma mordida acontecer de fato. Se o macho dominante às vezes pode afugentar um diabo subalterno, ele normalmente não o morde. O que acontece é uma cooperação relativamente harmoniosa, para que todos os diabos possam pegar sua parte da carcaça. Logo ao nascer, o diabo vive em alta velocidade, com muita energia e muito drama. Brigar é um estilo de vida, e mesmo a idade avançada não diminui sua ferocidade. Sua expectativa de vida na natureza é de apenas 5 ou 6 anos. Esse diabo tem 5 anos de idade agora, está quase cego. Ele está muito velho para ser levado em consideração pelas fêmeas para fins de acasalamento. Elas preferem os machos em forma e dominantes. Seus dias de procriador acabaram. Este calejado ancião ainda consegue se mover com o jeito costumeiro dos diabos. É uma marcha estranha e confusa que decorre do fato de suas patas dianteiras serem maiores do que suas patas traseiras. Sua cabeça e pescoço pesados e excessivamente desenvolvidos, que podem representar cerca de 40% de seu peso total, também contribuem para seu passo de cavalo de balanço. Mas seus dentes, que são grande parte do arsenal de briga dos diabos, estão começando a se deteriorar agora. Alguns animais são capazes de repor os dentes quando caem, mas os diabos têm apenas uma dentição que está plenamente madura quando ele chega aos 2 anos de idade. Aos 5 anos, seus dentes estarão desgastados, danificados ou ausentes. Se eles continuarem a piorar, ele não será capaz de competir com os outros diabos e pode lentamente morrer de inanição. Ainda equipado com um bom senso olfativo e audição aguçada, o envelhecido diabo se dirige a um tronco caído. Estas são boas fontes de insetos, presas fáceis para um diabo que não consegue mais disputar uma carcaça com os mais jovens. Ele logo tem companhia. Suas armas podem estar falhando, mas isso não o impede de colocar o convidado indesejado em seu lugar. Mesmo com 5 anos de idade, idoso para os parâmetros de um diabo, atitude é tudo. Muitos diabos não tiveram a sorte suficiente para chegar à sua idade. Sua população e diversidade genética
foram severamente reduzidas pelo tumor facial do diabo da Tasmânia, uma moléstia que eles transmitem uns aos outros por meio da mordida. Estima-se que hoje existam poucas dezenas de milhares deles. Antes da chegada desta doença, jovens diabos tinham uma chance inferior a 50% de sobreviverem até a fase adulta. Agora suas chances são ainda menores. Para contra-atacar, os conservacionistas estão criando populações saudáveis e intocadas de diabos dentro da Tasmânia e da ilha continental. Uma pequena quantidade de diabos criados em cativeiro foi liberada no Parque Nacional Maria Island, na costa leste da Tasmânia, em 2012. Diante da ausência de predadores e ainda livres do tumor facial do diabo da Tasmânia, espera-se que a ilha seja um porto seguro em que o número de diabos possa aumentar. Por enquanto, os diabos estão prosperando. Cada temporada de acasalamento tem sido um sucesso e o número original de diabos mais do que triplicou até agora. Os diabos da Tasmânia são alguns dos animais mais bombásticos da natureza. Mas com um lado muito mais suave, estes marsupiais amantes de carne são mães preocupadas, que cuidam de seus filhotes por longos períodos, protegendo-os de qualquer um que possa tentar machucá-los, não importa quão letal seja. Vocais, briguentos e totalmente irrepreensíveis. O diabo é um verdadeiro ícone da Tasmânia.